Pra cima, galera! E aí? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos sobre a Lei 7.498, Decreto 94.406, que falam sobre a regulamentação do exercício da profissão de enfermagem. Pessoal, rapidamente, no bloco anterior, a gente falou, então, sobre quem faz parte da equipe de enfermagem. Quem é? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Lembrando, o obstetra, enfermeiro obstetra, ele está dentro do enfermeiro, tá? Da classe do pessoal de enfermeiro. Então, olha só, a equipe de enfermagem é composta por enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiro, certo? Eles, têm atribuições diferentes. Nós vimos que o enfermeiro, ele tem atribuição que são privativas do exercício profissional dele e atribuições como parte integrante da equipe. Então, o enfermeiro, ele pode ter atividade que somente ele pode resolver e ele pode fazer atividades que outros profissionais também possam desenvolver, certo? Agora nós vamos falar, então, das atribuições de enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar e da parteira. Mas antes da gente falar dessas atribuições a esses outros profissionais que compõem a equipe, nós vamos falar rapidamente de atribuições que são específicas do enfermeiro obstetra, tá? Lembra lá que a gente viu que a assistência à gestante, parturiente, a puérpera e ao recém-nascido o enfermeiro faz como parte integrante da equipe? Lembra que o enfermeiro pode assistir ao parto, pode participar do parto normal sem distócia? Ok. E o parto com distócia? E o parto, e a realização de episiotomia, episiorrafia e anestesia local? Quando vai poder ser feito? Quando é enfermeiro obstetra. Olha aí na sua tela. Artigo 9º. As profissionais titulares de diploma ou certificada de obstetriz ou de enfermeira obstetra, então, aquelas profissionais ou aquele profissional tem o diploma de obstetriz ou enfermeiro obstetra, além das atividades que o enfermeiro, geral, que são aquelas que nós vimos anteriormente, realiza, esse profissional também vai prestar assistência parturiente ao parto normal, identificar as distócias obstétricas e tomar as providências até a chegada do médico e realizar episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessário. Então, essas atividades são atividades do enfermeiro obstetra, E aquelas outras atividades privativas do enfermeiro e como parte integrante da equipe também podem ser ou vão ser realizadas pelo enfermeiro obstetra, ok? Vamos avante, para frente, vamos lá. Então, artigo 10º. O técnico de enfermagem exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico atribuídas à equipe de enfermagem. Então, as de maior complexidade, as atividades de maior complexidade são atribuídas. Então, olha só, as atividades de maior complexidade atribuídas à equipe de enfermagem vão ser exercidas pelo enfermeiro. As atividades de nível médio técnico pelo técnico de enfermagem. Então, o técnico vai assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, prestação de cuidados direto de enfermagem a pacientes em estado grave. Professor, mas você disse que a prestação de cuidados diretos ao paciente em estado grave é privativo do enfermeiro. Sim, mas aqui o técnico ele não está fazendo sozinho, ele está fazendo assistindo ao enfermeiro, ok? Ele está auxiliando o enfermeiro. Na prevenção e controle das doenças transmissíveis, em geral em programas de vigilância epidemiológica. Então, pessoal, a gente falou lá que como membro integrante da equipe, o enfermeiro ele trabalha na elaboração e prevenção de doenças transmissíveis e de vigilância epidemiológica. Isso daí, ele vai poder ser realizado por técnico quando ele está assistindo ao enfermeiro. Na prevenção e no controle sistemático da infecção,
hospitalar, tá? Então, lá nos serviços de controle de infecção hospitalar, o técnico de enfermagem pode trabalhar lá? Pode, desde que seja assistindo ao enfermeiro. Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante assistência à saúde. O técnico pode, né, trabalhar na prevenção e no controle a danos físicos, desde que seja assistindo ao enfermeiro. Na execução de programas referidos nos itens I e O do item 2 do artigo 8º, ou seja, aqueles que falam sobre assistência, né, ao paciente gestante, parturiente, né, ao recém-nascido. O técnico ele vai prestar essa assistência desde que assistido pelo enfermeiro. Ao técnico ainda tem as atividades de assistência de enfermagem excetuadas, olha só, excetuadas as privativas do enfermeiro. Lembra de um tópico bem importante que nós falamos lá na aula anterior? O único profissional da enfermagem que vai realizar todas as atividades de assistência de enfermagem é o enfermeiro. Por quê? O técnico de enfermagem vai realizar todas as atividades de enfermagem? Não. Ele não pode realizar, por exemplo, as atividades que são privativas do enfermeiro. Então, ele não realiza todas as atividades, ok? Quem realiza todas as atividades de enfermagem é o enfermeiro. Integrar a equipe de saúde, então o técnico de enfermagem ele integra a equipe de saúde, né? E isso também é uma das atribuições do técnico de enfermagem, ok? Vamos falar agora do auxiliar de enfermagem. Ele executa as atividades auxiliares de nível médio atribuída à equipe de enfermagem. Pessoal, atualmente nós sabemos que não tem mais cursos de auxiliar de enfermagem. Eu até falei isso no bloco anterior. Então, a maioria dessas atividades, elas são executadas também pelos técnicos de enfermagem. Então, tanto o técnico como o auxiliar, ele vai desempenhar papéis, né, atividades de nível médio, tá bom? Então, olha só, o que vai fazer o auxiliar? Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como... Então, vamos ver. Ministrar medicamentos por via oral e parenteral, isso é uma atribuição do auxiliar de enfermagem e do técnico de enfermagem. Realizar o controle hídrico, né? Então, controle hídrico é quando a gente faz, né, aquele balanço hídrico, né, de tudo que o paciente está ingerindo e tudo que o paciente está eliminando de líquidos. Fazer curativos. O técnico auxiliar, ele pode fazer curativos? Sim, né? Curativos simples, que não demandam, né, muita complexidade, alta complexidade, ele vai poder fazer, tá? Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, calor ou frio, também o auxiliar de enfermagem. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas, tá? Então, né, tanto a conservação como a aplicação de vacinas, o auxiliar e o técnico de enfermagem vão executar. Efetuar o controle de pacientes e comunicantes com doenças transmissíveis, né? Isso daqui é muito importante, né? Efetuar o controle de pacientes e comunicantes de doenças transmissíveis. Então, né, o técnico auxiliar de enfermagem, ele vai fazer o controle de pacientes e comunicantes, por exemplo, com hanseníase, com tuberculose, com Covid, certo? Ele pode fazer o controle desses pacientes. Realizar teste e proceder à sua leitura para subsídio diagnóstico. É qualquer teste, pessoal? Olha só, né? O técnico de enfermagem, por exemplo, ele não vai fazer, né, a leitura de um eletrocardiograma. Pode até ter técnicos, né, que são enfermeiros e fazem, mas o técnico, né, a leitura de um eletrocardiograma não é feita pelo técnico, né? Agora, vai fazer vai aferir uma pressão, né? A gente vai aferir a pressão do paciente. O técnico vai saber fazer a leitura da pressão arterial, saber se ela está alta, se ela está normal, se ela está baixa,
né? Vai fazer a leitura, né, da glicemia capilar. O técnico ele vai saber se a glicemia capilar está alta ou está baixa. Eles têm que saber o que é um HI naquele aparelhinho, né? O que é um L0, um LO. Então, esse tipo de leitura, o técnico auxiliar ele pode realizar, ok? Colher material para exames laboratoriais, tá? Então, colher sangue, urina, né? Desde que essa urina não seja através de um catéter vesical de alívio, né? Eu posso, né? O paciente está lá, né? E vai fazer a urina, né? E entregar o técnico no copinho, ele pode fazer tranquilamente. Prestar cuidados de enfermagem em pré e pós-operatório. Que tipo de cuidado, por exemplo? Avaliar sinais vitais, avaliar se está tendo sangramento na ferida operatória. Isso tudo o técnico ele pode fazer, gente. Inclusive, ele faz, por exemplo, na sala de recuperação pós-anestésica. Circula em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar, né? Então, se o técnico ele for capacitado para isso, ele pode sim instrumentar cirurgicamente, tá? Não precisa ser enfermeiro obrigatoriamente para instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização, tá? Então, lá no CME, o técnico de enfermagem, ele vai fazer atividades de desinfecção e esterilização de material, além também de limpeza, né? Empacotamento e etc. Prestar, além, né, de realizar todas essas atividades, o auxiliar de enfermagem vai prestar cuidados de higiene e conforto, tá? Então, fazer com que o paciente tenha conforto, prestar, né, cuidados de higiene como banho, escovação oral, isso tudo faz parte. Então, olha só, alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar, isso faz parte das atividades do auxiliar. Então, aquele paciente que não consegue, né, comer sozinho, às vezes nós temos um paciente paraplégico, paciente com neoplasia de coluna que está incapacitado, né, ele vai auxiliar na alimentação, né, ele às vezes, né, ele tem cognição, consciência, ele tem, né, a mobilidade da região mandibular, ele mastiga, engole, tem deglutição preservada. O auxiliar ele tem que auxiliar no processo de alimentação. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências nas unidades de saúde. Então, né, isso daqui é importante, zelar pela limpeza, né? Então, zelar pela limpeza da mesinha da cabeceira, do posto de enfermagem, tudo isso é também responsabilidade do auxiliar e do técnico. Isso aqui é muito importante, gente. Teve uma época que eu fiquei, né, fiz algumas plantões do centro cirúrgico, todo domingo de manhã, uma parte da equipe ela era designada, né, inclusive o enfermeiro, para fazer a limpeza da unidade, né, porque, por exemplo, em alguns locais, né, não se pode os equipamentos de saúde ser manipulados pelo pessoal da limpeza, né, então um monitor cardíaco, um desfibrilador, um aparelho de eletrocardiograma, quem fazia a limpeza desses materiais, ou melhor, quem faz a limpeza lá nessa unidade de saúde onde eu estava dando plantão, é a equipe de enfermagem, técnico, auxiliar, até mesmo o enfermeiro, tá? E também, assim como o técnico e o enfermeiro, ele vai integrar a equipe de saúde, certo? Lembrando que todas essas atividades que o auxiliar de enfermagem faz, o técnico de enfermagem faz também, tá? Ainda mais que hoje nós só temos também, né, a formação de novos técnicos de enfermagem. Ele também vai participar de atividades de educação em saúde, como orientar paciente na pós-consulta quanto ao cumprimento da prescrição de enfermagem médica, né? Então, ele está lá com a prescrição, ele pode orientar, né, como tomar aquela medicação, quais os horários, auxiliar o enfermeiro e o técnico na execução dos programas de educação para a saúde, executar os trabalhos de rotina vinculados à alta do paciente. Então, o paciente está de alta, né? Quais são os procedimentos? Retirar o acesso, ajudar o paciente a organizar, né, a unidade, a organizar os pertences. Isso também ele vai fazer. Participar dos procedimentos pós-morte, né? Então, ajudar a fazer, né, o empacotamento do corpo, fazer a limpeza necessária até levar, né, o necrotério da unidade. Bom,
Agora, artigo 12º, o parteiro. Quais são as atividades que incumbe ao parteiro? Prestar cuidados à gestante e à parturiente, assistir ao parto normal, inclusive em domicílio. Então, o parteiro ele pode assistir ao parto normal em domicílio. E cuidar da puérpera e do recém-nascido. Isso daqui é interessante, que muita gente acha que o parteiro está relacionado somente àquele momento específico do parto, né? E não, o parteiro também pode cuidar da puérpera naquele momento de puerpério imediato, né? E também do recém-nascido. Tá? Então, cuidado com isso daí na hora da sua prova. A Lei 7.498, o Decreto 94.406, eles trazem que o parteiro, eles podem, né, ou devem participar do cuidado à puérpera e ao recém-nascido. Bom, pessoal, as atividades relacionadas nos artigos 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de enfermeiro. O que quer dizer? Atividade do técnico de enfermagem, mais atividade do auxiliar de enfermagem, somente poderão ocorrer sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Atualmente, aqui no DF, o Corém ele fez uma fiscalização no Instituto de Medicina Legal, IML, e foi constatado que tinham técnicos e auxiliares de enfermagem trabalhando lá. Só que o que diz a regulamentação? Onde tem auxiliar e técnico, tem que ter o enfermeiro, certo? Então, foi notificado e foi dado o prazo para o enfermeiro estar no setor. Então, pessoal, isso é lei do exercício profissional de enfermagem. Ah, professor, eu sou técnico de enfermagem e trabalho no serviço de endoscopia e lá não tem enfermeiro porque eu acompanho diretamente o médico. Ok, você está com o médico, mas quem faz a direção, quem faz o planejamento, quem faz a organização, quem faz o acompanhamento do serviço de enfermagem é o médico? Não, é o enfermeiro. Então, cuidado com isso daí, tá bom? Então, aonde tem técnico e aonde tem auxiliar de enfermagem prestando cuidados, prestando serviços de enfermagem, eu tenho que ter a assistência, eu tenho que ter, né, a direção, a coordenação, a supervisão de um enfermeiro, ok? E isso está na nossa lei. Artigo 14. Incumbe a todo o pessoal de enfermagem. Quando fala que incumbe a todo o pessoal de enfermagem, olha só. Todo o pessoal de enfermagem. Quer dizer que vale para todo mundo. Vale para o enfermeiro, vale para o técnico, vale para o auxiliar e vale para o parteiro, certo? Cumprir o Código de Deontologia de Enfermagem, que é o nosso próximo tema, que é a Resolução 564 de 2017. A resolução do Código de Enfermagem é para todos os profissionais que compõem a enfermagem. Então, todo mundo tem que fazer cumprir o Código de Ética. Quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos. Então, todo o pessoal de enfermagem, pessoal, olha aqui, por favor, não deixe isso passar. Todo o pessoal de enfermagem, certo? Tem que anotar no prontuário assistência de enfermagem. Isso é muito importante e está na lei, né? A gente observa aqui a necessidade da gente registrar as nossas atividades. Artigo 15. Na administração pública, direta e indireta, federal e estadual, municipal, do Distrito Federal e dos territórios, será exigida como condição essencial para o provimento de cargos e funções e contratação de pessoal de enfermagem de todos os graus a prova de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem da respectiva região. Olha aqui comigo, diretor, vamos aqui. O que isso está falando? Está falando o seguinte, todo o pessoal de enfermagem para trabalhar, enfermeiro, técnico, auxiliar e parteiro, tem que ter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, na jurisdição no qual ele vai trabalhar. O que isso quer dizer?
Eu, Vitor, trabalho, né? Moro, não preciso morar, mas eu trabalho no Distrito Federal. Eu desempenho as minhas atividades de enfermeiro no Distrito Federal. O meu Corém tem que ser da onde? Do Goiás, de Minas, São Paulo? Não. Meu Corém tem que ser do Distrito Federal, né? Eu vou dar um exemplo que acontece muito aqui em Brasília, né? Nós temos muitos profissionais que moram no entorno, na região do Goiás, até mesmo na capital, em Goiânia. Esse pessoal pode morar lá? Pode. Mas eles trabalham em Brasília? Então o Corém que eles têm que pagar é o Corém de Brasília, que é o Corém DF, tá? Então, para executar as atividades, né, tem que ser exigido, seja de instituição pública ou privada, a sua comprovação de inscrição no conselho, que é o quê? Aquela carteirinha que você recebe do Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, quando você for fazer a sua admissão no serviço público e privado e eles pedem a sua inscrição no Conselho de Enfermagem, eles estão fazendo nada mais do que aplicar a lei do exercício do profissional de enfermagem, que fala que você tem que comprovar que tem essa inscrição, ok? Professor, e se eu trabalho em mais de um estado? Vamos voltar ao nosso exemplo. Eu moro em Goiânia e trabalho em Brasília. Você vai ter que ter a inscrição nos dois conselhos regionais, tanto em Goiânia, no Corém, né? Tanto no Corém de Goiás como no Corém do DF, certo? Então você tem que ter inscrição no Conselho Regional da sua jurisdição, tá? No local onde você trabalha, tá bom? Os órgãos e entidades compreendidos nesse artigo promoverão, em articulação com o Conselho Federal de Enfermagem, as medidas necessárias à adaptação das situações já existentes, com as disposições deste decreto, respeitando os direitos adquiridos quanto aos vencimentos e salários. Então, lembrando, né, que a anuidade, por exemplo, do enfermeiro, ele é maior do que a anuidade do técnico. Por quê? Porque os vencimentos e salários são diferentes, tá? Então, é isso que ele está falando aqui pra gente. Pessoal, acabou a Lei 7.498, Decreto 94.406. Tudo que você precisa saber sobre essa lei e sobre esse decreto para gabaritar as questões está aqui nesses dois blocos, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado porque essas questões que têm caído, as bancas têm apenas trocado um profissional por outro, né? Então, ele coloca uma atividade lá que é privativa do enfermeiro e ele fala que, na verdade, é uma atividade do enfermeiro como parte integrante da equipe, certo? Então, vamos relembrar, eu quero reforçar para vocês. Quando falar em enfermagem, direção de enfermagem, auditoria de enfermagem, planejamento de enfermagem, prescrição de enfermagem, certo? Assistência de enfermagem ao paciente grave, assistência de enfermagem, né, ao paciente grave, vai ser privativo. A palavra enfermagem quer dizer que é privativo do enfermeiro. Agora, quando falar na palavrinha saúde, quer dizer que é o enfermeiro como participante da equipe, como membro integrante da equipe, tá? Se você pegar esse macetinho, você vai ver que você vai gabaritar muitas questões de legislação do exercício profissional de enfermagem, ok? Certinho? E aí, lembrar, né, que faz parte da equipe de enfermagem o enfermeiro, técnico de enfermagem auxiliar e o parteiro, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Finalizamos, então, em dois blocos a Lei 7.498 de 86 e o Decreto 94.406 de 87, que falam, né, que dão regulamentação e dão providências à Lei do Exercício de Enfermagem, ok? Pessoal, fiquem por aí que tem mais muita coisa chegando. Até a próxima!